Que Jesus nos abençoe, muita luz, muita paz ao coração de todos. Vamos hoje ao resumo do capítulo 5 do livro Nos Domínios da Mediunidade, cujo título é Assimilação de Correntes Espirituais. O dirigente espiritual, o mais elevado dessa reunião mediúnica, é o espírito Clementino. Ele chega quando faltam 2 minutos para o começo da reunião mediúnica, que se iniciará com a prece que ele emitirá junto do Raul Silva, para que Raul Silva transmita aquela comunicação. Nesse momento em que ele chega, os outros espíritos trabalhadores, também evoluídos da reunião mediúnica, se aproximam dos médiuns. André Luiz então regula o psicoscópio, ele está disposto a observar a energia mais basal, digamos assim, do que a anterior, mais de base do que a anterior que ele estava observando nos médiuns. Ele vai observar os nervos, as glândulas e o plexo, que são as intercomunicações dos nervos e a mente dos médiuns, e percebe que essas energias no próprio médium, dentro dessas estruturas anátomo-fisiológicas, são energias diferentes. E Aulus explica para ele que o estado dessas estruturas e a forma dessas energias que estão em cada um dos médios se diferenciam pelo próprio estado da mente de cada um dos médios. Então vejam, a depender de como nós vivemos mentalmente, do que carregamos mentalmente de ideias, de raciocínio, nós podemos fornecer saúde ou não a essas nossas estruturas anatomofisiológicas mais internas, né? Então, o Clementino, próximo de Raul Silva, coloca a mão na fronte, na cabeça de Raul Silva, que é o dialogador, o dirigente espiritual encarnado, e entra num estado meditativo oracional. E quando começa a prece, o Clementino começa a emitir raios de luz, e também a cabeça de Raul Silva, o dialogador, o dirigente da reunião mediúnica, fica aureolada de luz. Clementino fala, começa a oração, e Raul Silva vai falar exatamente a mesma prece, com muito poucas diferenças, né? Com minuciosas diferenças. O Raul Silva é um instrumento mediúnico já conhecido. Clementino tem uma afinidade por ele, não é a primeira reunião mediúnica da qual ele participa. Ele é afeiçoado ao Raul Silva, existe uma afinidade entre eles e até uma habitualidade na prática do serviço. Agora, lembrando do livro dos médiuns, né? E além dessa questão da afinidade, já que todos somos médiuns, como é que o espírito escolhe um espírito superior escolhe qual daqueles médiuns? É óbvio que a questão da afinidade, ela tem um peso até mais relevante, mas nós somos instrumentos maleáveis na mão dos espíritos, de forma que nós podemos ofertar-lhes conforto ou não, naquela espécie de comunicação, naquele assunto que ele deseja trazer. Por isso é muito relevante o estudo atual e o estudo de vidas passadas, porque são esses conhecimentos que são utilizados pelos espíritos para se comunicar através do médium. De forma que o conforto permite uma comunicação muitas vezes instantânea, que através de um outro médium ia ficar muito difícil de se comunicar. É como se fosse um celular super moderno em que nós falássemos aqui e instantaneamente o texto saísse escrito, como ocorre, né, nos celulares modernos. Ou uma máquina de datilografar antiga que se tem que apertar letra por letra e fica muito mais morosa e penosa aquela comunicação. É o que traz o livro dos médiuns, que os espíritos são como musicistas, que dado muitos violinos de uma ótima qualidade,
em que uma pessoa comum não sabe discernir qual deles é o melhor instrumento ali, o musicista, percebendo o refinamento, detalhes de cada um, escolhe um determinado instrumento, assim também fazem os médios. Daí a necessidade nossa de nós, digamos assim, termos disciplina, praticarmos os exercícios mediúnicos, estudarmos bastante, a ponto de deixarmos um conteúdo, sermos um instrumento fácil, de fácil uso pelos espíritos. No caso do retratado no livro, o Clementino já tem uma grande afinidade espiritual pelo Raul Silva, já está habituado a se comunicar com ele. E o Raul Silva também, ele estuda, se dedica bastante à prática do bem, e aí, por essa consequência, ele, digamos assim, ele assimila muito bem a corrente mental de Clementino, que com outro médium poderia não se realizar, né? Então, também, com a prece realizada por Clementino e transmitida com muita fidelidade pelo Raul Silva, os médiuns, eles ficam também iluminados a raios de luz que tornam eles todos mentalmente mais unidos, eles ficam mais próximos do que já estavam. E nós vimos o quão próximo eles já estavam, ficam ainda mais próximos. Ao fim da oração, André Luiz vai observar o Raul Silva, o dialogador, o dirigente da reunião mediúnica. Ele está com o busto, a cintura para cima, os braços e as mãos completamente envolto na energia mental de Clementino. Essa energia ele sente na pele também, o Raul Silva, provocando ali uma agradável sensação, né? Uns suaves calafrios agradáveis. Essa energia, qual é o limite mais baixo dela? Qual é o ponto mais baixo em que ela fica? É no plexo solar. O que é o plexo solar? É a intercomunicação de nervos que fica embaixo do diafragma, atrás do estômago. E dali, daquela região do plexo solar, essa energia ali transformada numa outra espécie de luminosidade, com uma determinada gradação distinta da de Clementino, que ele já baixou o tom vibratório para que ele pudesse se comunicar por intermédio de Raul Silva, e também pensando nos ouvintes presentes, ele baixou, antes de começar a prece, o tom das suas energias mentais habituais para que ele se pudesse comunicar pelo Raul Silva, mas não só com Raul Silva, com todos os presentes. Então, o Raul Silva, feita essa colocação, o Raul Silva está envolto nessa energia. E a parte mais baixa é no plexo solar, onde, de certa forma, ela é transformada, sobe pelos nervos, atinge o cérebro, ilumina o cérebro. Então, veja, da região do plexo solar, ela faz o caminho contrário, né? Do caminho do pensamento comum nosso, do cérebro para o corpo, do cérebro para a boca. Nesse não. Esse nós estamos estudando aqui o caminho do pensamento que vem de fora. Então, o pensamento vem de fora, envolveu, sente os calafrios no poro, se, digamos, acumula nos centros, né, nos centros de força do plexo solar para cima. O plexo solar, conjunto, intercâmbio de nervos, né, abaixo do diafragma, atrás do estômago, correspondendo ao centro gástrico. E dali sobe pelos nervos, vai para o cérebro e depois se derrama pela boca, né, transformando em palavras aquelas comunicações. Ótimo. Então, qual analogia a gente pode fazer aí? A gente pode fazer a seguinte analogia. O Clementino, o espírito, ele é uma espécie de usina de força que usa esse sistema nosso sistema anatomofisiológico, o sistema nervoso nosso,
para acender a mente, para acender a luz. A usina hidrelétrica, ela acende a lâmpada em nossas casas. A presença de um espírito superior também acende luz em nós, elevando-nos os pensamentos e, por consequência, os nossos próprios atos, as nossas ações, e não só de um médium, mas acende a luz de todas as casas ali, de todos os médiuns presentes. Eles também recebem raio de luz, acendendo as diversas mentes, as diversas lâmpadas. Então, a presença de um espírito superior nos eleva a padrão mental e, por consequência, nossas próprias palavras, nossos atos. Também vale o oposto. A presença de um espírito inferior, né, baixa o nosso tom de pensamento. E Aulos vai explicar, então, a André Luiz que os pensamentos de tristeza, de revolta, de agressividade, de crueldade, são pensamentos que possuem uma densidade pesada. Então, eles fazem, a depender da frequência, com que a própria alma fique pesada. Agora, se são pensamentos de felicidade, se são pensamentos de esperança, se são pensamentos de amor, como são de densidade menor, a alma fica rarefeita. E o magnetismo de uma e outra alma são diferentes. Então, vemos aí que, a depender do nosso próprio pensamento voluntariamente emitido, com uma determinada constância, nós podemos nos libertar e seguir para o futuro, para o progresso, com a alma rarefeita, nos distanciando de densidades grosseiras, de pensamentos pesados. E se dá o oposto, né? O vínculo a pensamentos pesados pode nos escravizar justamente a compromissos que tivemos com a retaguarda e passamos a repetir aquelas espécies de erro. No caso do Raul Silva, ele está numa perfeita assimilação de fluidos do Clementino. Ele está envolto na abundância dos raios mentais do Clementino. E, primeiramente, essa energia toda atinge os poros, que é do sistema nervoso. Então, são como espécies de antenas que têm o correspondente perispiritual, causando uma percepção, um certo arrepio agradável, um certo calafrio agradável na própria pele, com, digamos assim, uma impressão fraca, uma impressão frágil. Daí segue para se acumular nos centros de força nos nossos centros de força perispiritual. Se concentra então também no centro coronário, no frontal, no laríngeo, no cardíaco, no esplênico e no gástrico. Daí para cima. E nesses centros de força, essa energia ela se aglutina. Essa energia, ela se condensa, ela se concentra nesses centros de força, sofre uma transformação e vai pelo sistema nervoso, que tem os seus plexos, e o sistema nervoso, então, funciona como uma bobina de indução. O que é isso? Se a gente lembrar da física do ensino médio, né? A bobina de indução é aquela que transforma uma corrente contínua numa corrente alternada, né? E permite a alteração das voltagens, certo? Então, o sistema nervoso nosso, sendo uma bobina de indução, ela transforma aquela energia mental contínua do Clementino, que vem do espírito superior para nós, que ela possa, da região dos centros de força, mesmo do plexo solar, né, vinculado ao centro gástrico, subir. Mas como a corrente é alternada, subir para o cérebro também permite a comunicação do cérebro para as demais partes do corpo, porque subiu a energia para o cérebro. O cérebro é então como uma fonte emissora e receptora dessa própria energia, devolvendo toda ela, já que é um sistema
de corrente alternada para todos os órgãos, todos os sentidos do corpo, da mão aos pés. Esse é o circuito do pensamento que vem de fora. Um tanto diferente do circuito dos nossos próprios pensamentos, da nossa emissão incessante de pensamentos. Um circuito um pouco diferente, né? Parece que esse outro, desse pensamento que vem de fora, ele é mais complexo, tá? Agora, o que é um tanto relevante na situação? Sabermos distinguir quando o pensamento é nosso, quando não é. Bom, o pensamento que foge da nossa forma comum de expressão, do nosso hábito, né, do nosso ponto de vista e do nosso estilo de falar, é um pensamento que vem de fora. Foge do nosso ponto de vista, do nosso estilo, do nosso hábito de expressão, aí você identifica que o pensamento não é seu, que o pensamento não é nosso. Agora, isso para as pessoas que estão buscando evoluir, elas conseguem perceber mais facilmente essa distinção entre o seu pensamento, comparando o seu estilo, a sua forma de expressão, o seu ponto de vista num assunto ou no outro, com os pensamentos que lhe chegam. Basta ter atenção. E agora, grande parte das pessoas que estão vinculadas a modismo, que elas aceitam aqueles pensamentos da moda, pensamentos de etiqueta, padrões consagrados, preconceitos consagrados de pensamento. Diz o livro, numa espécie de vida mental parasitária, simplesmente assimilando pensamentos dos outros aos quais elas têm afeições, ficam ocultando o seu próprio pensamento, e é grande parte das pessoas nesse grau. Aí muito difícil que a pessoa consiga distinguir qual é o seu real pensamento do pensamento da moda, do pensamento da etiqueta, do pensamento vinculado a preconceitos consagrados. Para que ela passe a discernir só realmente através da meditação, do estudo e de diversas tentativas de identificar se o pensamento é próprio ou é um pensamento alheio que chega, né? Então, como a gente vê, em todos os níveis de pessoa está presente a mediunidade. A mediunidade, ela é então uma faculdade natural do ser humano, semelhante a respirar. É algo comum, mesmo no pensamento do cotidiano, assuntos simplórios, pode haver e provavelmente mais frequente um intercâmbio mediúnico. São energias emitidas e energias recebidas. Daí a necessidade, o ponto importante do capítulo é que nós estejamos em estado oracional, em oração e em vigilância para evitarmos a tentação. Porque o que é a tentação? Diferentemente do que se pensa, não está fora. A tentação está dentro de nós. É um pensamento nosso que emitimos e ele vai captar outros pensamentos semelhantes. E, então, esses pensamentos podem se adensar na alma e que nós ficamos, então, numa situação de prisioneiros, porque se torna irresistível aquele pensamento que, de certa forma, foi cultivado. É a tentação da qual nós devemos fugir, elevando os nossos padrões mentais e assim rarefecendo a nossa alma para que nós sigamos no progresso superior.